Muita gente diz que o que importa mesmo é ter grana no bolso, grana em casa, que isso vai resolver todas as coisas e vai ser todo mundo muito feliz. Será que é mesmo, de qualquer maneira? Deixa eu te apresentar um pouquinho o que o homem mais sábio e mais rico que já andou neste planeta pensa a este respeito. Vamos falar de Provérbios de Salomão. Olá, bem-vindo, sou Haroldo Maranhão, este é o meu canal pessoal que eu trato de alguns temas, alguns assuntos diferentes, né? Uma certa diversidade de conteúdo para, de alguma maneira, trazer algo que vai fazer diferença na sua vida, que pode ser bênção para você. E se for bênção para você, vai acabar sendo bênção para outras pessoas, que você vai me ajudar, você vai compartilhar com mais alguém e quem sabe, né, você vai ajudar alguém que esteja numa situação precisando deste conteúdo, deste ensino da Palavra de Deus. Aqui, nesta playlist, eu trato da sabedoria de Salomão, eu trato do que a Palavra de Deus nos revela no livro de Provérbios de Salomão, e eu quero compartilhar alguns princípios sempre que possam fazer diferença para a vida diária. Hoje eu quero refletir com você sobre esse versículo de Provérbios, Provérbios 15, 16, em que Salomão, riquíssimo, olha o que ele fala: melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. E aqui de cara nós podemos entender que o Salomão ele faz uma distinção entre viver no temor do Senhor e viver em inquietação. Então essa separação que ele faz aqui de uma maneira subjetiva no texto já nos deve trazer um início de reflexão de que o temor do Senhor, a Bíblia fala, Salomão fala, é o princípio da sabedoria. Então, toda sabedoria para a vida parte do princípio de levar Deus em conta, de temer o Senhor, no sentido de levar a sua palavra em consideração, de conhecer o Senhor como um objetivo de vida, de ler a sua palavra revelada a nós, a Bíblia, e aprender dela, porque ela vai nos levar a não necessariamente valorizar as coisas como o sistema do mundo valoriza. O sistema do mundo é tem dinheiro, está feliz, não tem, está triste. Não é uma verdade absoluta. E por outro lado, então, um grande tesouro num lugar em que não há temor do Senhor, porque há inquietação, é algo angustiante. Porque se alguém tem muito dinheiro, muito recurso, muita coisa, e não consegue entender a proteção do Senhor, os princípios do Senhor, vai ficar inquieto, não vai ter paz com o dinheiro que tem, não vai conseguir usufruir das suas riquezas. Porque veja, por exemplo, aqui no Brasil, o que está acontecendo agora, um monte de gente que movimentou milhões, aí, bilhões quando eu estou gravando isso, essas pessoas agora estão desesperadas, angustiadas, se vão ser investigadas, se vão ser processadas, se vão presas. Será que eram pessoas bem intencionadas, estavam envolvidas com pessoas não tão bem intencionadas e agora vão ser levadas num turbilhão? Então, não necessariamente grandes tesouros, dependendo de como eles são adquiridos ou conquistados ou estabelecidos, eles trazem paz. Não existe paz, segundo a Bíblia, em uma quantidade suficiente de dinheiro para algumas gerações. Isso não garante nada. A palavra de Deus ela fala que onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, se o nosso tesouro está em Deus e o nosso coração está em Deus, Ele que é o Senhor de todas as coisas, Ele vai cuidar das nossas vidas ao longo dos anos. Da mesma maneira como na primeira parte em que o Salomão fala que é melhor o pouco, onde há temor do Senhor, ele que era riquíssimo, ele viveu exatamente isso, porque no fim da sua vida ele começa a perder o brilho, ele começou a perder a lucidez, ele perdeu o temor do Senhor e perdeu o reino, já tratei disso em um outro vídeo, ele não perdeu todas as coisas, que era muito dinheiro para perder, mas ele perdeu a sua paz. Ele chega a falar em Eclesiastes capítulo 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias e cheguem os anos nos quais venhas a dizer, não tenho neles prazer. Do que ele estava falando? Dele mesmo. Tinha lá 700 esposas, 300 concubinas, dinheiro absurdo, um reino esplendoroso, mas ele fala, se eu tivesse me lembrado mais do meu Criador nos dias da minha mocidade, eu não estaria vivendo esses dias em que eu digo, não tenho prazer neles. Algo mudou, algo quebrou. Ele começa a falar de vaidades, que tudo é correr atrás de vento, que a vida não tem sentido, a vida perdeu sentido com tudo que muitos homens dariam, talvez um braço para ter. Ele tinha tudo e não tinha mais prazer na vida. Então, inquietação. Ele estava falando dele mesmo. Muito do que ele fala é autobiográfico. Então,
O pouco, havendo temor do Senhor, é uma grande bênção, porque o Senhor pode prosperar e multiplicar apesar de uma situação de aparente falta. Eu vivi momentos difíceis na minha vida junto com a Fúvia, passamos momentos muito apertados em que tinha pouco mesmo. Mas ainda assim nós estávamos em paz com Deus, porque o Senhor dia a dia cuidava de nós. Nós aprendemos a confiar nele no dia a dia. Tinha dias que não sabíamos se no dia seguinte teríamos o suficiente para pagar as contas ou para ter comida na mesa, mas nós orávamos o quê? A promessa do Senhor Jesus, qual é? Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa é a oração no Pai Nosso. Então nós dizemos o quê? Muito obrigado, porque para hoje nós temos tudo o que nós precisamos e nada nos falta. Amanhã é um outro dia e a Bíblia fala que o amanhã, né, vai cuidar de si mesmo. O Senhor promete hoje. Então, todos os dias, as misericórdias do Senhor, as promessas do Senhor, o cuidado do Senhor se renovam dia a dia, dia após dia. Depois, se nós somos fiéis, Ele começa a nos dar o suficiente, então, para 2 dias, para 3 dias, para uma semana, para um mês. Sim, a prosperidade do Senhor faz parte da bênção dEle. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Mas é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que ter uma abundância com angústia, com inquietação, com medo do futuro. Uma fortuna não garante o futuro. Veja que os multibilionários estão trabalhando assiduamente nos últimos anos buscando o quê? Vida eterna. Poder fazer um download da sua mente ou da sua alma, seja lá o que eles querem, para colocar num desses robôs extraordinários que eles estão criando, para que possam viver eternamente. Criando de alguma forma órgãos de reposição, então fazendo experiência com animais para produzir pulmões compatíveis, fígados compatíveis, rins compatíveis. Por quê? Porque a inquietação da morte está chegando. O tic-tac do tempo está batendo e pode ter vivido esplendidamente 70, 80, 90, 100 anos. Mas a morte vem e vão encontrar com o Criador e vai ser uma tragédia encontrar com Ele se não resolveram o problema da sua salvação. A inquietação da morte, o medo das doenças, o medo de acidentes, o medo de assaltos, o medo de tudo que possa tirar a vida ou que possa tirar a saúde. É uma grande inquietação que o dinheiro não compra e não garante. Então, o conselho de Salomão é temor do Senhor. Mesmo que você esteja vivendo hoje do pouco, um tempo apertado da sua vida, tema ao Senhor, obedeça a palavra, siga os princípios. Ele vai tirar você desse lugar, para a glória dele em nome de Jesus. Mas ele precisa que você aprenda a depender dele e não depois que receber aí uma prosperidade, abandoná-lo e seguir a sua vida sozinho. Não é uma boa ideia. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.